Assista agora. Ponto Final. Oferecimento. Gráfica Amager. Alta qualidade em impressões gráficas. Prudenco. Trabalhando para o desenvolvimento de Presidente Prudente. Olá, o nosso entrevistado hoje no programa Ponto Final é o jornalista, advogado Carlos Manfrim. Profissional que ninguém duvida da sua capacidade. Como vai, Manfrim? Tudo bem? Tudo bem, Ismael. Você, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Manfrim, você encontrou mais aspiração no jornalismo ou na advocacia? Ismael, primeiro eu fui fazer a faculdade de comunicação social, né? Eu saí de Presidente Prudente em 1977 para fazer a faculdade de comunicação. Fiz a faculdade e depois, com o desenrolar do trabalho como jornalista, eu senti a necessidade de um complemento. E fui verificando o que seria esse complemento e cheguei à conclusão que era o direito. O jornalismo e o direito, eles se entrelaçam, um precisa do outro. Apesar da liberdade de imprensa que a gente tem, que a gente fala, defende, e ela é essencial para a sociedade, para uma sociedade livre, o jornalista, às vezes, né, o jornalista precisa de uma noção de direito para poder encaminhar corretamente a sua profissão de jornalista. Então eu senti essa necessidade do direito e acabei fazendo e acabei gostando e me dei muito bem e me sinto realizado nas duas profissões, tanto no jornalismo quanto no direito. Carlos Manfrim está lançando um livro futuramente em Presidente Prudente. Confirma a notícia? Eu confirmo a notícia. Está 70% pronto, né? Mas tem algumas arestas ainda para serem aparadas, tem um final para ser feito, um retoque, um reajuste assim, literário ainda a ser feito, né? Inclusive tem um tópico lá a seu respeito. E qual o tema desse livro? Não, esse eu não posso falar ainda. Esse está guardado a 7 chaves. Carlos Manfrim também foi diretor da Faculdade de Direito da UniOeste. Que análise você faz, Manfrim, das péssimas faculdades de Direito espalhadas pelo Brasil? Olha, Ismael, uma das gratas satisfações que eu tive foi ser diretor da Faculdade de Direito da UniOeste. É um curso muito bom, é um curso que dá uma noção extraordinária para o aluno, excelentes professores, um corpo de funcionários excelente, né? Introduzimos algumas alterações, algumas modificações na didática e tal. É uma coisa muito dinâmica, é um processo muito dinâmico, ficamos lá por 5 anos e eu acho que a Faculdade de Direito de Presidente Prudente não deixa a desejar para nenhuma outra faculdade do interior do estado de São Paulo e até muitas da capital paulista. Agora, tem alguns cursos espalhados pelo país que a gente não sabe qual é o critério que é adotado pelas faculdades, o critério que é adotado pelo MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura, que tem feito alguns ajustes, tem cortado alguns cursos, tem diminuído algumas vagas, faz parte de um processo de seleção do Ministério da Educação e Cultura. Agora, faculdade de Direito é como medicina, não pode titubear, não pode ter um curso, vamos dizer assim, que deixa a desejar, porque ele acaba criando prejuízos lá na frente, né? Então, sei lá, é uma pena, é lamentável que isso venha acontecer. Eu acredito que no futuro, muita matéria de direito que hoje você aprende na faculdade vai ser inserida no currículo básico, no ensino secundário, né? Como cidadania, direito do consumidor, o código do consumidor, essa relação de consumo, o direito da internet, né? Olha que coisa maravilhosa, hoje o jovem se interagindo pela internet, de casa conversa com o mundo, isso vai precisar de uma legislação, isso vai precisar de parâmetros, não para censurar ninguém, mas para dar o caminho que deve ser seguido pela mídia eletrônica. Essa é uma mídia estritamente virtual, eletrônica. Então, aí vai entrar o direito. Você vai esperar a faculdade para aprender onde é o liame disso, quais são os limites
desse direito? Não. Isso vai ser inserido, eu acredito, num espaço não muito distante, no ensino secundário. Quando você faz aí o ginásio, quando você faz o colegial, vamos ter noções de direito já antecedendo a faculdade, independente da vocação da pessoa. Carlos Manfrim, por que o termo advogado do diabo? Termo advogado do diabo. Esse é lendário, né? Então tem advogado que ele prepara a peça defensiva do seu cliente e se coloca também no lado contrário. O que diria o advogado que vai ser o oponente dessa situação? Então, ele passa a questionar o próprio cliente que ele tem. Daí porque surgiu a história do advogado do diabo. É como a história do amigo da onça. Você sabe a história do amigo da onça? Conta aí para os A história do amigo da onça, em resumo, é o seguinte. O cidadão estava na iminência lá de ser mordido por um bicho selvagem, né? Uma onça. E o amigo dele dizia assim: olha, e se a onça vier aqui agora? Não, se a onça vier, a gente sobe na árvore. Mas e se a onça subir na árvore também? Mas a gente pula. Mas e se a onça pular? A gente corre. Mas e se correr? A onça corre mais do que a gente. O cara falou: escuta, você é meu amigo ou é amigo da onça? Você entendeu? Então, aí virou a história do amigo da onça. Quer dizer, o cidadão estava pendendo mais para a onça do que para o amigo dele. E a mesma história do advogado do diabo, que faz esse contraponto, vendo quais são os pontos que a parte contrária pode arguir, né? E daí surgiu, então, a história do advogado do diabo. Para quem não sabe, o Carlos Manfrim, nosso grande amigo Carlos Manfrim, também trabalhou no governo do Paulo Maluf, né? Eu fiz setor de jornalismo no governo do estado, né? Eu fiz setor... Aliás, foi quando eu te conheci, né, Ismael? 1979, mais ou menos, né? Que eu cheguei em Presidente Prudente. Ismael Silva já estava no aeroporto com o seu microfone fazendo a sua entrevista. E era o único jornalista que conseguiu falar com o secretário das Relações do Trabalho na época, que aliás eu vim acompanhando, que era o Dr. Sebastião de Paula Coelho. Foi o único que o então secretário abraçou, chamou pelo nome e me apresentou. Esse aqui é o jornalista Ismael Silva, de Presidente Prudente. E aí começou a minha amizade com você, porque eu tenho uma grande satisfação. Obrigado, Manfrim. Agora, os nossos comerciais. Voltamos em instantes com Ponto Final. Oferecimento: Gráfica Amager, alta qualidade em impressões gráficas. Prudenco, trabalhando para o desenvolvimento de Presidente Prudente.